Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, nessa série de questões do Sebrasp, né? A tão temida CESP, Sebrasp, que nada, a gente estudando bem direcionado, ela se torna, não é um leão, é um gatinho, fica tranquilo, tá? Claro que sempre vai ter questão que é deles, né? Que eles criam que não é para ninguém acertar, nem professor acertar. Hoje eu trouxe um tema bem tranquilo, mas sempre você aprende alguma coisa. Sempre que você ver um vídeo, mesmo que você ache que é muito óbvio, tem alguma dica interessante. Tipos de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Tá bom? Vamos falar desse tema. Esse tema, ele está dentro de um tema maior, que é funções administrativas. As funções do administrador são planejamento, organização, direção e controle. O administrador planeja, organiza, dirige e controla. Mas isso fica para outro tema. Hoje nós vamos falar de planejamento. Planejar é você definir objetivos e meios para alcançar os objetivos. Só que você pode definir objetivos de curto prazo, definir objetivos de médio prazo, definir objetivos de longo prazo, tá? Você, baseado nisso aí, você vai conseguir diferenciar esses objetivos. Vamos lá, vamos através das questões e conduzindo o trabalho. Essa questão aqui caiu para administrador, pessoal. Vejam que às vezes a pessoa diz, é questão fácil. Poxa, se o Sebrasp cobrou para administrador, tem uma outra questão difícil? Tem, mas em geral as questões são normais. Eu vejo também às vezes a gente reclamando demais, tá? Sim, claro, de 120 questões numa prova, vai ter sim umas 10 aí que o Sebrasp, em geral das matérias, ele criou para a gente não ter jeito. Mas em geral dá. No que concerne ao planejamento estratégico, ao empreendedorismo governamental, blá, 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 blá. Ele quer que você julgue isso aqui, tá? O planejamento estratégico, em nível institucional, deve possuir um conteúdo genérico e sintético, ser orientado ao longo prazo e abordar aspectos da organização como um todo. Ufa! Que questão completa! Primeiro ele quer saber se o planejamento estratégico ele pertence a qual nível organizacional. Vou já mostrar depois o esquema. Nível institucional, nível intermediário ou se é nível operacional. Com certeza, o planejamento estratégico, pessoal, ele é sim do nível institucional. O planejamento estratégico deve possuir um conteúdo genérico e sintético. Sintético quer dizer resumido. Genérico, nós vamos dominar o mercado de concursos públicos, mas não dá detalhes. É genérico, é resumido, tá certo, certíssimo, genérico e sintético. O planejamento estratégico deve ser orientado para o longo prazo, com certeza. O planejamento estratégico é para o longo prazo, o tático é para o médio prazo e o operacional é para o curto prazo. E ele deve abordar aspectos da organização como um todo. O planejamento estratégico, ele abrange a totalidade da organização. Também está certo. Questão perfeita, tá? Se você ainda não ouviu falar nesse assunto, tá? É de outra área, principalmente, ou se você é concurseiro e está aí frequentemente assistindo os meus vídeos, tá? Vamos relembrar tudo, fica até o final, tá bom? Qualquer coisa, acelera um pouquinho o vídeo, que concurseiro não pode perder tempo, mas olha, não deixa de te inscrever aqui no canal, não deixa de deixar o teu like, deixa um comentário para mim. Diz para mim, por exemplo, qual é o seu planejamento de longo prazo? Qual é o seu objetivo de longo prazo? Tem gente que é ser juiz, tem gente que é casar,
Tem gente que quer ficar rico. Qual é o teu objetivo de longo prazo? O teu planejamento estratégico é qual? Tá bom? Tá? E o seu planejamento operacional do curto prazo? Se você está aqui hoje estudando, o que você está buscando hoje? Deixa um comentário aí que ajuda o professor. Pessoal, primeiro a gente não pode confundir. Numa empresa, temos 3 níveis organizacionais, tá? É como se fosse um organograma. A gente tem bem aqui um retângulo, aqui a gente tem vários retângulos, para cá a gente tem mais retângulos, tipo isso, tá? Se você tá aqui em cima, você faz parte da cúpula da empresa, do topo da diretoria da alta administração. Qual nível organizacional você pertence? Você pertence ao nível institucional. Nível institucional não é a mesma coisa que estratégico, embora seja equivalente. Mas, na verdade, se você é da alta diretoria, você pertence ao nível organizacional institucional. Logo, cabe a você elaborar o planejamento estratégico. Agora, se você é um gerente, por exemplo, gerente de marketing, gerente financeiro, gerente de um departamento, de uma divisão. Se você é um gerente, você pertence ao nível organizacional chamado nível intermediário. Você participa da elaboração do planejamento tático ou funcional. Se você é um supervisor, supervisor é o chefinho, chefe da mecânica, chefe da elétrica, chefe do almoxarifado. Você pertence ao nível operacional, ao nível organizacional chamado operacional. Logo, cabe a você participar da elaboração do planejamento operacional. Primeiro, a alta cúpula prepara o planejamento estratégico. O que nós queremos atingir no longo prazo. Agora, para atingir esse objetivo de longo prazo, cada um desses departamentos vai olhar para esse planejamento estratégico, que não tem detalhes, é bem genérico, e vai fazer o seu para atingir esse objetivo. Por exemplo, os caras disseram lá em cima que nós vamos dominar o mercado de concurso público. E aí teve a reunião e tal. Aí a pessoa que é gerente do recursos humanos ficou ouvindo. Aí prestou bem atenção para dominar o mercado de concurso público, qual o papel do setor de recursos humanos para que isso aconteça. O pessoal do financeiro ficou prestando atenção no planejamento. O planejamento estratégico, ele fala de finanças, de marketing, de RH, de materiais, de comércio, de comercial, de tudo. Depois que ele fala um pouquinho só de cada coisa. Depois, cabe a cada departamento olhar para o estratégico, ver o que tem a ver com ele, tá? O que nós temos que fazer no médio prazo para que no longo prazo esse objetivo do estratégico aconteça. Ou seja, eu vou desmembrar esses objetivos estratégicos em objetivos do meu departamento, da minha área funcional, da minha unidade, da minha divisão. Depois que, por exemplo, o departamento de gestão de pessoas fez o planejamento tático, ele se divide em tarefas, por exemplo, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, treinamento. Cada um desses setores, entre aspas, é chamado de tarefa. É como se o treinamento fosse ler o planejamento tático do RH e procurasse tudo o que tem lá dentro sobre treinamento, sobre capacitação. E aí ele traz para cá para baixo e faz um planejamento operacional só daquela tarefa treinamento e aprofunda e detalha. Deu para entender? Então, primeiro é feito o planejamento estratégico, que é sem detalhes. É um pouco de cada área. Aí cada área individualmente cria o seu planejamento da sua área. Depois, cada tarefa que pertence à área desdobra de novo. O planejamento estratégico se desdobra e cria os táticos. Cada tático se desdobra e cria os operacionais. Tá? O que mais, professor? Tem essa tabela.
famosa tabela, tá? Então a gente tem nível organizacional. Quais são eles? Institucional, intermediário e operacional. A gente tem tipos de planejamento. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Então, se você trabalha no nível institucional, compete a você o planejamento estratégico. Se você trabalha no nível intermediário, se você é um gerente, compete a você o planejamento tático. Se você trabalha no nível operacional, compete a você o planejamento operacional. O planejamento estratégico, ele é genérico e sintético. Sintético quer dizer resumido. Genérico, ele não tem detalhes. Depois que o planejamento estratégico é feito, ele é o primeiro a ser feito, é o maior, é o mais importante, vai ser feito o tático. O tático, essa tabela é copiada do livro do professor Hidalberto Chiavenato. E ela é muito cobrada em prova. O professor escreveu menos genérico e mais detalhado. Mas ele não quis dizer que o tático é o menos genérico e o mais detalhado de todos. O mais detalhado de todos, detalhado e analítico, é o operacional. O que ele quis dizer foi o estratégico é genérico e bem resumido. Aí depois vem o tático, que é menos genérico que o estratégico e mais detalhado que o estratégico. Depois vem o operacional, que é detalhado. Se cair na prova, qual dos três é o mais detalhado, muita gente vai dizer que é o tático, mas não é. Entendeu? O planejamento detalhado, analítico, específico. Se quiser, anota bem aqui, específico. Tá bom? Específico. O estratégico, genérico e sintético, abrangente. Abrange toda a empresa. Outra coisa, o planejamento estratégico, ele é de longo prazo. Longo prazo. Já o tático é de médio prazo e o operacional é de curto prazo. Cuidado que o Sebrasp às vezes chama o tático de funcional, porque tem a ver com a área funcional. Outra coisa, o estratégico, ele é macro-orientado. E lá na outra ponta, o operacional, é micro-orientado. Ela tem uma orientação muito ampla, holística, grande, abrangente. O estratégico. O operacional não, é micro-orientado, orientado para detalhes. O planejamento estratégico, ele aborda a organização como um todo. Toda a empresa, todos os recursos da empresa. Já o tático não aborda a empresa toda, aborda cada unidade organizacional em separado. Unidade organizacional quer dizer departamento, área funcional, divisão, já eu mostro. Por último, o planejamento operacional, que ele aborda cada operação em separado. Cada operação, cada tarefa, cada atividade. Operação, tarefa, atividade. Tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe um esquema super importante. Todas essas palavras têm a ver com tático. Tático ou funcional. Todas essas palavrinhas. Mas você não pode confundir. Quando eu digo assim, qual o tipo de planejamento que se refere a uma unidade organizacional? Quando fala unidade, geralmente o pessoal pensa numa coisa bem pequena e pensa que é operacional. Não é. Unidade. Unidade funcional. Departamento, divisão, área funcional, área de resultado. Unidade funcional são tudo sinônimos. Qual o tipo de planejamento que se refere a uma área funcional? Área funcional como recursos humanos, materiais, finanças. Área funcional, unidade funcional, área de resultado, divisão, departamento. E o mais chatinho, unidade. Porque unidade lembra uma coisa pequena, o número 1. Deve ser operacional. Não, eu trabalho na divisão de finanças, eu trabalho na unidade de finanças, eu trabalho no departamento de finanças. Tudo é sinônimo. E todas têm a ver com planejamento tático ou funcional. Tudo bem? Então vamos para a segunda questão.
tá? Deixa eu voltar aqui na primeira questão, só para a gente conferir, o pessoal aí que está começando agora, só para conferir, ó. O planejamento estratégico está lá em cima, no biquinho do triângulo. Em nível institucional, verdade. Conteúdo genérico e sintético, verdade. Orientado ao longo prazo, verdade. Aborda aspectos da organização como um todo, verdade. Tudo bem? Ridiculamente fácil essa questão. Vamos então agora para a nossa segunda questão, tá? O planejamento estratégico. Estratégico é aqui em cima. Está relacionado a objetivos de longo prazo, verdade. Com maneiras e ações que afetam toda a empresa, certo ou errado? Certo. Tá? Ele disse que é longo prazo e disse que afeta a empresa toda, só pode ser estratégico. Perfeito! Outra questão do Sebrasp de 2024, Conselho Nacional de Justiça. O planejamento tático, peraí, o tático está aqui no meio. Ele é menos amplo que o planejamento operacional. Olha, o estratégico é o mais amplo de todos, porque ele é amplo, abrangente. Aborda a empresa toda, é muito amplo. O tático é um pouco menos amplo que o estratégico, porque ele aborda um departamento. O operacional é muito menos amplo. O planejamento tático é menos amplo que o operacional? Não. O tático é mais amplo, porque ele aborda todo um departamento. E o operacional aborda só uma tarefinha. Então, ele que é menos amplo. Então, não, o tático é mais amplo, mais abrangente. Tá bom? Ó, aqui, ó, nós temos o tático, que aborda todo um departamento. E aqui o operacional, que aborda só uma tarefa. Próxima, quarta questão. Planejamento tático. Tático é o do meio. É aquele que ocorre no nível estratégico. Pode parar. Não pode. Ele acontece no nível intermediário da organização, sendo projetado por médio prazo e tendo como foco a coordenação de atividade. Está errado. Como nós podemos consertar esta frase? O planejamento tático é aquele que ocorre no nível intermediário da organização, sendo projetado para o médio prazo, verdade. Tendo como foco a coordenação de atividades, tá certo, hein? A palavra tem gente que acha que toda vez que tem a palavra atividades é operacional, não é. A palavra coordenação, quem coordena, quem integra é gerente, é no meio. A palavra coordenação. Ah, professor, e se fosse assim? Coordena as atividades operacionais. Aí não, aí tudo bem. Mas eu posso trabalhar coordenando as atividades estratégicas da empresa. Aí já é estratégico. Mas coordenação de atividades é tático. Mas sim, aqui o Sebrasp não quis confusão. O planejamento tático não pode acontecer no nível estratégico. Vamos lá. O planejamento de curto prazo, cara, quando ele fala em curto prazo, eu já sei que é o operacional. O planejamento de curto prazo, que é voltado para a eficiência. Muita gente não sabe disso. Tem um planejamento que é voltado para a eficácia. Tem um que é voltado para a eficiência. E tem um que é voltado para coordenação e integração, fazer o meio campo entre a eficácia e a eficiência. Qual o planejamento de curto prazo, que é voltado para a eficiência e que envolve cada tarefa de forma isolada, é denominado operacional. Maravilha! Claro! O planejamento operacional ele é de curto prazo. Ele envolve cada tarefa de maneira isolada e ele é voltado para a eficiência. Se você não sabia, pelo menos uma coisinha para você ganhar nessa aula.
O planejamento estratégico é voltado para a eficácia, ou seja, para a empresa atingir os seus resultados. O operacional, como tem a ver com realizar tarefas pequenas, tem a ver com a eficiência, otimizar o uso dos recursos na execução de tarefas, fazer mais com menos. E o tático, que é onde ficam os gerentes, eles fazem um meio campo entre a eficiência e a eficácia, ou seja, é voltado para a coordenação e integração da organização. Coordenação, integração tem a ver com gerente, tá bom? Bem, pessoal, só lembrando, tá? Tô gravando esse vídeo aqui em julho, né, de 2024, e a gente está em andamento com com 2 módulos maravilhosos, com adiamento da prova do TSE, um monte de gente correu e se matriculou. Inclusive, muitos alunos saíram da turma de técnico e mudaram para de analista, porque tem mais tempo. Pessoal, tem uma turma com transmissão ao vivo, tá? Sempre às terças-feiras à noite, tudo fica gravado. Então, por exemplo, se você se inscrever na nossa turma de técnico judiciário, envolve administração pública e gestão de pessoas, só comigo. Quando você se inscreve, já tem lá dentro 62 videoaulas de teoria e exercício, todas gravadas nesse mesmo esquema. E temos 6 encontros com transmissão ao vivo, em que eu resolvo muitas questões do Sebrasp, tudo muito bem esquematizadinhas, tipo essa aula aqui. Por exemplo, no nosso primeiro encontro, nós resolvemos 50 questões, tá bom? Para analista, envolve administração geral, administração pública e gestão de pessoas. São 100 videoaulas que já estão lá, com a apostila em PDF, e mais 9 encontros de exercício ao vivo. Tudo com transmissão ao vivo. Quer saber mais detalhes? Tem aqui na descrição do vídeo, mas entra lá em exemploalvivo.com.br, tem o WhatsApp lá, você pode entrar em contato se tiver alguma dúvida. É incrível esse nosso curso, pessoal, e está crescendo muito. Muito obrigado a vocês. É fruto desses vídeos aqui e cada vez mais. Se você é nosso aluno, deixa aí para os colegas, ajuda o professor, diz aí para eles o que você está achando da nossa turma, tá bom? E além disso, no meu site petroniocastro.com.br tem vários outros cursos lá avulsos. Vamos lá, concurseiro não perde tempo. Os planos elaborados pelas unidades funcionais de uma instituição para dar consecução ao planejamento estratégico são decorrentes do planejamento tático. Primeiro você tem que saber que unidade funcional é a mesma coisa que departamento. Tá lá naquele meu esquema, igual, igual, igual. Qual é o plano que é elaborado por um departamento? É o tático, tá? Cuidado, hein? Unidade, divisão, área funcional, tá? Tudo isso é a mesma coisa. Os planos táticos de uma empresa, eles são elaborados para dar consecução ao planejamento estratégico. Claro. Existe um planejamento estratégico. Vamos dominar o mundo. Esse é o planejamento estratégico. Aí vem o tático. Temos que fazer um planejamento aqui, tático. Para quê? Para fazer aquele lá de cima acontecer. Para dar consecução, para alcançar os objetivos do estratégico. Eles são decorrentes do planejamento tático? Sim, está aqui, tático. Essa questão é moleza. Ele só queria saber se você sabe que unidade funcional. Tem gente que acha que unidade funcional é tarefa. Aí acharia que aqui era operacional. Só que não, tá bom? Aí você vai criando certezas. Olha a nossa 7ª questão. O planejamento estratégico deve estar orientado para um futuro de médio prazo. Aí não, né, pessoal? Aí não. O estratégico tem que estar orientado para um futuro de longo prazo. Outra, de 2024, CNJ, área judiciária. Poxa, se cai no CNJ para analista, por que não pode cair no TSE, por exemplo? No MPU,
na Polícia Federal Administrativa. Em breve eu vou montar uma turma para a Polícia Federal Administrativa, vai ser top. Pessoal, o planejamento estratégico tem como objetivo otimizar determinada área de resultado. Peraí! Olha como o CESP brinca. Área de resultado é a mesma coisa que departamento. Eu avisei. O planejamento estratégico tem como objetivo otimizar uma área de resultado? Não. Quem otimiza um departamento é o planejamento tático, mediante a decomposição dos objetivos, das estratégias e das políticas da organização. Não. É assim, ó. O planejamento tático, ele tem como objetivo otimizar determinada área de resultado, por exemplo, financeiro, mediante a decomposição. Eu pego o estratégico e decomponho, desmembro. Ele é feito, o tático, mediante a decomposição do quê? Dos objetivos, das estratégias e das políticas da organização. Tá errado. Tá errado porque não é o estratégico, é o tático. É o tático que visa otimizar um departamento. E como é que é feito o tático? É desmembrando, é decompondo o estratégico em objetivos para um departamento só. Opa, uma questão mais comprida de 2023, mas é facílima para auditor. O recém-criado Gabinete de Governança Corporativa, no âmbito de determinada prefeitura municipal, tem como desafio coordenar a elaboração do planejamento estratégico. Coordenar a elaboração do planejamento estratégico da prefeitura, no intuito de aprimorar o profissionalismo da gestão e pautá-la em práticas consolidadas de gestão, buscou-se um consultor autônomo para orientar o referido gabinete quanto a algumas questões importantes, a fim de que o planejamento estratégico seja de fato um instrumento relevante para o aprimoramento da gestão da prefeitura. Sobre essa situação, julgue o próximo item. Vejam, ele disse que eles vão fazer o planejamento estratégico. Como se trata de um planejamento estratégico, o gabinete deve buscar construir de forma detalhada os objetivos de cada secretaria e departamento, planejando inclusive as ações de curto e médio prazo. É de Deus isso aqui, pessoal. É de Deus isso daqui. O cara falar que o estratégico é detalhado, que ele vai determinar o objetivo de departamento, olha que salada. Vai planejar para o curto e para o médio prazo? Não sei se eu encontrei uma questão com tanta coisa errada, tanta coisa misturada. 10ª questão. São 15, eu acho, né? O planejamento estratégico possui extensão temporal de longo prazo. Calma, pensa. Estratégico, longo prazo, tá certo. É micro-orientado? Não. Ele é macro-orientado, com o objetivo de abordar detalhes. Não. Detalhes é o operacional, também está muito misturado. O estratégico é de longo prazo, ele é macro-orientado com o objetivo de abordar a empresa na sua totalidade. Está errado e é uma questão muito tranquila, tá bom? Cuidado, hein? Macro-orientado é amplitude. O planejamento estratégico é macro-orientado. O planejamento operacional é micro-orientado. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Se você vai fazer prova do Sebrasp, esse é o caminho, pessoal. Português, administração a gente aprende. Direito penal, constitucional, administrativo a gente aprende. Português a gente não aprende. Mas a professora Yara Celi, ela tem um curso Quebrando a Banca, Sebrasp, 300 questões separadas por assunto. É incrível. Se você não conhece ainda a professora, ela tem o site dela. É lá que você compra. Está na promoção esse precinho. yarascoeli.com.br. Mas não conhece? Vai aqui no YouTube, procura ela. Lá tem uns 10 vídeos do Sebrasp de grátis.
Assiste, depois você me conta, tá? Eu tô te falando, isso vai mudar a tua vida, vai mudar o teu português aí, vai mudar. Quando você comprar, escreve aqui, professor, dá a tua opinião aqui para você vai ver, tá bom? Pessoal, mais uma questão. Os principais responsáveis pelo planejamento estratégico. Estratégico é aqui em cima. Aqui em cima, quem são os principais responsáveis pelo planejamento estratégico nas organizações? Aqui em cima fica a diretoria, a cúpula, a alta diretoria. Aqui no meio fica o gerente e aqui embaixo ficam os supervisores. Só que ele quer aqui em cima no estratégico. São os gerentes? Não, o gerente é no tático. Os acionistas? Não. Eu sou um acionista da Petrobras. Gastei R$10 lá e comprei ações. Não sou eu. Todos os funcionários? Não. São os altos executivos. Os altos executivos, a diretoria, a cúpula que é responsável pelo planejamento estratégico, tá bom? Estratégico, alta diretoria, alta administração. Olha só, decisões do gestor que envolvam departamentos internos da organização são denominadas decisões operacionais? Cara, se envolve departamento, não é operacional, são decisões táticas. Se envolvesse a empresa toda, era uma decisão estratégica. Se envolvesse só uma tarefa, seria uma decisão operacional. Se envolve departamento, é decisão tática. Não tem como errar. 13. Na área, essa questão é boa, ela é diferente, para você memorizar, tá? Na área de planejamento organizacional, considera-se que o planejamento estratégico, que é de longo prazo, um dia eu vou ser juiz de direito, mas eu não fiz nem ainda curso de direito, eu vou fazer vestibular, Enem. Tá longe de eu ser juiz. Será que tem risco disso não dar certo? Mas eu vou fazer faculdade agora. O risco de eu me formar é menor. Mas de um dia eu virar juiz, essa que é a lógica. Na área de planejamento organizacional, considera-se que o planejamento estratégico, comparativamente ao tático, que é de médio prazo, o estratégico é de risco maior. Verdade. Devido à sua maior amplitude e ao seu maior prazo de execução. Memoriza isso. O estratégico, ele tem risco maior de não conseguir se concretizar do que o tático. E o tático tem risco maior do que o operacional, porque principalmente está muito longe. É difícil, tá, de você conseguir prever que nada de ruim possa acontecer no caminho. Questão 14. O planejamento estratégico enfatiza o longo prazo. Começou bem. É voltado para as relações da organização com o seu meio ambiente. Professor, o que quer dizer com o seu meio ou com o seu meio ambiente? Quer dizer com o ambiente externo. Quando eu falo que a empresa se relaciona com o seu meio, é o seu meio externo. E o estratégico, ele é voltado para as relações da empresa com o seu meio ambiente, tá certo? E envolve toda a organização, a empresa toda, certo? Tá? Cuidado, tá? É muito importante isso daqui, tá? É voltado para as relações da empresa com o seu ambiente externo. Eu costumo dizer que se você é um chefinho, um supervisor, os seus dois olhos têm que estar aqui dentro da empresa. Isso aqui é dentro da empresa. A parte branca é fora da empresa. Os dois olhos na sua tarefa. Se você é um gerente, você tem que estar com os dois olhos no seu departamento. Mas se você é da diretoria, da alta cúpula, você tem um olho dentro da empresa e o outro olho no concorrente, no cliente, no mercado. O planejamento estratégico é o único que tem uma forte orientação externa. Falou em orientação externa, só pode ser
o estratégico. Voltando na questão, ele fala voltado para as relações da organização com o seu meio ambiente, ou seja, com o ambiente externo. Tá certinho. 15. O planejamento operacional, que é aquele que fica lá embaixo, detalha os objetivos e direcionamento estratégico. O operacional detalha o estratégico ou ele detalha o tático? O planejamento operacional detalha os objetivos e direcionamentos estratégicos em objetivos para uma área específica, como finanças, recursos humanos e materiais. Pessoal, tá errado. Na verdade, é assim. O planejamento tático, que está aqui no meio, ele detalha os objetivos estratégicos em objetivos específicos para cada área funcional da empresa, como, por exemplo, finanças, recursos humanos e materiais. Está errado porque não é operacional, ele está falando do tático. Lá no meu site, petroniocastro.com.br, tem muitos cursos direcionados. Muito obrigado, vão desculpando qualquer coisa. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Valeu!